Bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós, mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Essa semana nós estamos conversando sobre um dos meus amigos, sabe? Dois que vão fazer parte ali do meu grupo no céu. Pois é, estamos falando de José. Vai ser eu, José, Davi, Paulo, só uma galera boa. E nós estamos falando hoje sobre José novamente. Essa semana a gente já falou sobre ele, vamos falar de novo. Estamos aqui passando por Gênesis, chegamos aqui ao 30 e pouco, 40 e pouco. E hoje a gente vai ler Gênesis 41, de 9 ao 14. Diz assim: Então o chefe dos copeiros se manifestou. Acabei de me lembrar de um incidente, peço desculpas, pois eu devia ter falado isso já faz algum tempo. Certa ocasião, quando o faraó ficou irado comigo e com o chefe dos padeiros, ele nos prendeu na casa do capitão da guarda. E nós dois tivemos sonhos na mesma noite, cada sonho com seu significado. Aconteceu que havia naquela prisão um escravo hebreu que prestava serviço ao capitão da guarda. Nós contamos o sonho ao escravo e ele os interpretou para nós, um de cada vez, e tudo aconteceu exatamente como ele havia falado. Eu fui restituído às minhas funções e o chefe dos padeiros foi empalado. O faraó mandou buscar José imediatamente. Ele foi retirado às pressas da sua cela, fez a barba, vestiu roupas limpas e então se apresentou ao faraó. Empolga, não empolga não? Eu fico empolgadíssima com essa história. Qual é o contexto? O contexto aqui, José tinha conversado com o chefe dos copeiros há 2 anos atrás. 2 anos atrás, quando eles foram presos, né? Deu uma treta lá na casa de Faraó. Faraó ficou chateado com o padeiro e com o copeiro e botou os dois presos. Sonharam, e isso José já estava lá de velha, tá? Tempão lá na prisão. Por que ele foi preso? Você lembra não? Então, quando ele foi vendido pelos brother dele, né? Só fechamento, só gente boa. Quando venderam ele para o Egito, ele foi morar na casa de Potifar. Potifar era general da guarda, o cara era cheio de status e tudo mais, e a tarada da mulher dele queria dar uns pega em José. José saiu correndo, ela ficou com a roupa de José na mão. O que ela fez? Teu escravinho hebreu, que prosperou a nossa casa, que ajudou a gente a avançar, que fez isso, que fez aquilo, mas tarado, tá? Tava tentando abusar de mim. Muito suja, né? Só porque José era íntegro. Lembra que eu falei para você que José, e Deus estava com José, mas era José que não largava Deus? Pois é, José era um cara íntegro. E quando ele viu que aquela mulher queria ir pra cama com ele, ele ficou desesperado e correu. Ela pegou a roupa dele e fez toda essa fofoca pra Potifar. Potifar ficou absolutamente chateado com ele. Caraca, eu confiei em você. Como assim você quis abusar da minha querida esposa? Essa mulher casta e pura. Como você fez isso? E aí ele ficou chateado com José e botou ele lá na cadeia. Só tem um detalhe: onde José estava, prosperava. E aí, José nem ficava preso, José ficava solto, arrumando a cadeia, ajudando a dar comida pra galera. José era tão de boa, José tinha tanto Deus na vida dele, que ele era tranquilão, nem ficava encarcerado. Aí, depois de muito tempo que ele já estava preso, chegou esses 2 caras lá, né, que era o copeiro e o padeiro lá de Faraó, e aí sonharam, ele interpretou, porque Deus estava com José. Ele interpreta o sonho dos caras e fala assim: então, quando vocês chegarem lá, fala para o faraó de mim, fala para ele, né, fala bem de mim e tal, para ver se ele me tira daqui. Só que os caras esqueceram, um morreu.
que foi o padeiro. E o copeiro simplesmente voltou para sua função de copeiro e esqueceu. Nesse cenário aqui, Faraó está tendo sonhos que perturbam a cabeça dele. Ele chama todos os sábios e mágicos e não sei o que do Egito para adivinharem o sonho dele. Novidade, ninguém consegue adivinhar o sonho do cara. E aí, ouvindo todo esse tititi ali no castelo, aquela confusão toda, o copeiro, caraca, meu irmão, lembrei agora que tem um cara que interpreta sonho. Vou te falar, hein, Faraó, desculpa aí ter lembrado agora, mas tem um cara que interpreta sonho, eu conheço ele, José tá preso. Caramba, já era pra eu ter lembrado dele tem tempo. Realmente era, né, querido? E aí, isso já tinha, na época que José se encontrou com o copeiro e com o padeiro na prisão, ele já estava passando por esse deserto dele já há 11 anos. Com 13 anos que ele está nesse cenário esquisito, que ele fala, gente, não é possível. Mas eu acho lindinho, José, que ele sempre está de boa, de bom ânimo, ajudando, fazendo o melhor que ele pode nesse tempo da espera. E hoje você já percebeu que a gente está falando de tempo de espera, né? E aí, eu tô só te contextualizando aqui. Aí, o nosso querido copeiro lembra de José com 13 anos que José está nesse deserto, né? Nessa confusão toda, longe da sua família, porque foi vendido pelos irmãos. Enquanto isso, Jacó está até hoje chorando a morte de José, seu filhinho preferido, porque os irmãos inventaram que ele tinha morrido. E aí, José é chamado por Faraó. O cara acorda escravo e nesse dia, quando ele consegue revelar o sonho para Faraó, que isso? Esse cara tem Deus na vida dele, gente. E isso aqui? Vocês não tinham reparado que esse cara tem Deus na vida dele? Ele tem o Espírito de Deus. Então esse cara agora vai ser o segundo no Egito. O primeiro sou o segundo ele. Bota um anel no dedo desse cara. Troca a roupa dele, põe um cordão de ouro. O cara agora vai andar no carro ali comigo, vai desfilar. A galera tem que reverenciar José, que vai ser agora Zafenate Paneia, que é o nome dele lá no Egito. E aí a vida do cara mudou de uma hora para outra. Mas tu acha que foi de uma hora para outra? Tu acha mesmo que foi? Não foi. O Senhor, ele não erra nos seus planos, e eu vou te provar na palavra. Lá em 2 Pedro 3, 8 e 9, diz assim: meus queridos amigos, não esqueçam isto. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque Ele não quer que ninguém seja destruído. Cara, o tempo, ele dói a gente, né? Ele mói o nosso coração. Esperar por alguma coisa é realmente angustiante. Eu sei o que você está passando, eu sei que você está sentindo muitas vezes, estou sentindo no momento. Mas eu aprendi ao longo do tempo que há coisas que a gente vai receber na nossa vida que precisam de preparo. Não podem chegar de qualquer jeito, de qualquer maneira, nos encontrar de qualquer forma. Nós precisamos estar preparados. Tem uma música do Davi Sasser, e agora eu não vou me lembrar qual é a música, talvez depois eu lembre e coloque aí pra você. Mas ela na ministração ele fala assim: toda promessa passa pelo teste do tempo. E essa frase, ela me marcou. Essa música já deve ter aí bem uns 15 anos, sem querer revelar a minha idade. Mas já deve ter uns 15 anos. E essa frase me marcou: toda promessa passa pelo teste do tempo. Por que passa pelo teste do tempo? Tem coisas que a gente precisa receber até, deseja, sonha, planeja, mas chegando no tempo errado, sem o devido preparo, as bênçãos que nós esperamos vão acabar se transformando em maldição. E muitas vezes podem nos roubar da presença. E esse não é o objetivo, como a gente leu lá em 2 Pedro 3, falando que o Senhor, ele tem paciência com a gente nesse tempo. Ele não está esperando para fazer não, porque ele faz assim, ó, e acontece, basta uma palavra do Senhor. Mas é o tempo de preparo da gente. Por quê? Porque a gente é resistente. Porque ninguém quer passar pela prova, porque ninguém quer passar pelo tempo. E a gente reluta e mete a mão no que não é para meter, e faz o que não é para fazer, e volta pro rabo da fila. E vai, e volta, e fica nesse lelelê. E aí, 2 Pedro
3:8 vai dizer o quê? Que Deus é paciente, porque que ele não quer que ninguém seja destruído. Ele não tem interesse na nossa destruição, mas em manifestar o poder, a glória dele nas nossas vitórias. Mas para isso precisa de um tempo, para que a gente seja preparado. E toda essa conversa, ela me leva direto para Eclesiastes 3, que vai falar acerca do tempo. Volte e meia a gente vai falar sobre tempo aqui, porque tempo é uma questão que a gente precisa sempre estar lembrando. Por que a palavra, a leitura da palavra, a dedicação à palavra é importante? Estudar a palavra. Porque a gente passa por diversas fases e a gente sempre vai precisando da palavra para pontuar essas fases que a gente vai vivendo. É sempre importante no dia mal a gente ter o que lembrar, o que nos dá esperança. O que nos dá esperança está na palavra. Foi assim na vida de Abraão e Sara, lembra? Esperando Isaac. Vida de José aí, 13 anos na cadeia, 13 anos longe da família, 13 anos passando pela escravidão, pela humilhação, com certeza. Depois a gente pode pensar em Ana, que esperou por Samuel, enquanto Penina era chata beça, ficava perturbando o juízo dela, porque tinha um monte de filho, parecia uma coelha, enquanto Ana não tinha nenhum, né? Mulher de Eucana, né? Mãe de Samuel. Até que, né? Quando veio direito, né? Veio logo Samuel pra arrebentar com a boca do balão. A gente pode ir lá no Novo Testamento pegar a mulher do fluxo de sangue, que ficou 12 anos padecendo. E tudo isso tem relação com a gente. Não com Deus que precisa de tempo para preparar uma bênção, um sonho. Não! O nosso Deus, ele não precisa desse tempo todo, esperar esse tempo todo. Não, porque eu estou preparando um negócio aqui. Tem gente que fala assim, ai, Deus não está demorando, está caprichando. Não precisa. Ele consegue fazer de uma hora para outra. Ele não fez aqui na vida de José. José acordou escravo e foi dormir com o governador. Gente, como é que é isso? No mesmo dia, imagina a cabeça de José bugando. Que isso, gente? Que anel é esse? Que roupa é essa? Que eu nunca vi na minha vida. Que isso? Deve ter botado um perfume caro, né? Cortado no cara. Pois é. E a vida virou como se fosse do nada, mas a palavra me garante que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu falar num Deus que trabalha incansavelmente por aqueles que esperam nele. Se eu espero, se você espera, José esperava. Olha o que ele viveu. E é sobre isso. Eu quero que você preste muita atenção agora e se preciso for, você anota. Deus não vê como a gente vê. O que aos nossos olhos parece demora, parece uma espera longa e cansativa, para Ele é só preparo. Tudo para Ele já está pronto. Ele está preparando a gente para viver a plenitude e a completude da bênção e dos sonhos que nós tanto esperamos. Então, para hoje eu quero muito que você entenda que Deus não chega atrasado, mas adiantado Ele também não chega. Ele já preparou um tempo certo para agir na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que esperam nele. Também quero muito que você entenda que a nossa ansiedade não pressiona Deus. Ele sabe o que faz, sabe o tempo que leva para nos preparar para vivermos aquilo que Ele já tem pronto, reservado para cada um de nós. E por último, mas não menos importante, não pule etapas. Não tente acelerar processos. No tempo da espera, descanse, respira fundo, confia e segue. A única coisa que a gente não pode fazer enquanto espera é parar. Pai, muito obrigada por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, mais um dia de vida e saúde que o Senhor nos permite viver. Muito obrigada. No nome de Jesus, eu quero, Senhor, te entregar cada vida que hoje assiste esse devocional, não sei se pela manhã, à tarde ou à noite, não importa o horário. O que importa é que o Senhor possa fazer o coração e a mente de cada um entender aquilo que o Senhor quer tratar no particular com cada um de nós. Tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, Senhor, e nós rendemos graças a Ti, te louvamos por conta dela, que nos tem moldado, nos tem forjado em todo esse tempo de espera, que não é fácil, mas sabemos que em todo esse processo o Senhor não nos deixou, não nos abandonou e continua a fazer com que Mateus 28:20 seja uma realidade na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs que assistem a este devocional.
Todas as coisas, Senhor, continuam sob o Teu controle. Não tem nada absolutamente que o Senhor não veja, não saiba e não esteja disposto a mudar e a resolver em nosso favor. Te agradecemos por isso, pelo Teu amor e cuidado de Pai, pelo Teu zelo com os nossos sonhos, Pai, e em nos preparar para recebê-los e vivermos na plenitude. Muito obrigada, muito obrigada. Agora eu te peço que nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Esteja com os nossos filhos e filhas, esposos e esposas. Nos dê um dia maravilhoso, um dia de vitória, de livramento, de saúde e provisão. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Ó, se hoje for difícil, não tem problema. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!